Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar recebendo vocês mais uma vez aqui. Nós temos toda a nossa quarta-feira, a nossa roda de compartilhar. E a proposta é essa, né? A gente está aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. E nessa primeira sala, ela tem uma duração de 40 minutos, ela fecha e a gente retorna. E todo mundo retorna aí juntos, né? Eu tenho trazido aqui para vocês, dentro dessa roda de compartilhar, as minhas experiências, e eu estou nesse mês de agosto falando sobre os arquétipos dentro da jornada xamânica de autoconhecimento. E hoje eu vou estar falando do arquétipo do curador, né? Dessa consciência de autocura que todos nós temos, na realidade. Acho que para muitos é muito inconsciente isso. E eu convidei, então, hoje também aqui para trazer um pouco da sua experiência e falar um pouco desse meu irmão aí, Tocho. Vai ter um momento que eu vou estar passando o bastão para ele, e ele vai contar da sua experiência aí dentro dessa consciência da autocura. Ok? Então, dentro do xamanismo, né, a gente fala de arquétipos, e esses arquétipos, na realidade, são conhecimentos que, olhando de uma visão como alma, né, como espírito, a gente já traz todo o conhecimento. O que acontece é que a gente não consegue estar acessando isso de uma forma muito consciente. Então, a própria psicologia criou esse nome de arquétipo para falar um pouco dessas consciências que todos nós que estamos aqui, a gente traz o arquétipo do sonhador, a gente vivencia muito isso quando a gente é criança, né? Aquela primeira fase ali do 0 até no máximo até os 10 anos, eu digo que eu continuo sonhando até hoje, né? Só que a minha criança cresceu e amadureceu, mas eu continuo sonhando até hoje. Então, esse arquétipo do meu sonhador, ele continua ainda ativo, né? A chama nunca pode se apagar do meu sonhador. O arquétipo do guerreiro, né? A gente, dentro da nossa jornada, a gente vai vivenciar grandes desafios, né? E no momento que a gente supera esses desafios, a gente amadurece um pouco mais. E o arquétipo do visionário olha para os grandes desafios da vida como uma forma de crescimento. É aquela prova que nós temos que fazer para saber realmente assim, o quanto nós aprendemos de tudo que a gente vem estudando. Então, esse é o arquétipo do guerreiro. O arquétipo do curador, que é o que nós vamos hoje aqui estar falando um pouco mais, ele representa, né, a nossa autotransformação, né? E o arquétipo do curador, ele é muito acionado nas nossas grandes crises existenciais. Então, acredito que a maioria que está aqui já vivenciou essas grandes crises. Se ainda não vivenciou, dependendo da sua faixa etária, se prepare que em algum momento da sua vida a gente vai estar vivenciando. Que dentro do xamanismo a gente chama do grande chamado. Tá? Então, há um momento na nossa vida que esse chamado vem, tá? E nesse momento nós vamos caminhar nesse caminho do curador, que é o que nós vamos estar aqui falando hoje. Tá? E um outro arquétipo, tá? É o arquétipo do mestre. A gente reúne todas as nossas experiências quando chega já a uma certa idade, e essas experiências se tornam para nós a nossa sabedoria. Sabedoria tem a ver com vivência, aquele que vivenciou, aquele que tem experiência. Então, dentro do xamanismo, a gente sempre coloca que uma pessoa com 80, com 90 anos, não significa que ele seja um homem sábio, se ele não vivenciou a sua experiência. Muitas das vezes ele passou na vida de uma forma muito inconsciente, e todas as vezes que teve o chamado, ele disse não para esse chamado. Então, a gente não considera como um homem sábio, né? Uma pessoa que viveu a vida, mas viveu de uma forma muito inconsciente. Ou seja, para aqueles que estão despertando, para nós buscadores, não há muito conhecimento no sentido assim de nos ajudar a dar um grande salto. Vai ter conhecimento daquilo que a gente não deve fazer, né? Há um conhecimento ali do que não se deve fazer em relação à oportunidade de estar vivo. Tá? Então, o arquétipo do mestre ele é justamente isso. Quando
eu estou consciente, a gente chama de potenciais, do visionário, do guerreiro, do curador e do mestre, eu me encontro, então, no centro dessa roda. Ou seja, eu hoje já tenho a capacidade de compreender qual habilidade, qual arquétipo eu vou estar utilizando, baseado naquilo que a vida hoje está me oferecendo. O que a vida hoje está trazendo em forma de crescimento. E qual desses arquétipos eu vou utilizar mais. A gente utiliza, tá, a habilidade deles simultaneamente, mas dependendo da jornada que a gente se encontra, vai ter um que a gente vai estar utilizando muito mais ele, ok? E hoje aqui nós vamos estar, então, falando um pouco mais sobre o arquétipo do curador, ok? Então, vamos começar aqui falando sobre o grande chamado, que eu acho que esse é o momento que a gente vai ter uma ajuda maior desse arquétipo do curador. Acho que esse é o momento que a gente vai acionar mais esse arquétipo do curador. Tá? Chega um momento na nossa vida que a gente começa a perceber, tá, que tem alguma coisa errada, né? A gente não consegue se encaixar, a nossa parte emocional não consegue se encontrar, a gente percebe que a gente não está feliz, que está faltando alguma coisa, ou a gente tem um olhar que olha para a vida e percebe que a vida está muito mecânica. E aí vem aquela grande frase: cara, é só isso mesmo que eu vim fazer? Quando eu olho para o mundo, eu não consigo me encaixar. A sensação que eu tenho é que parece que eu estou representando alguma coisa, ou que eu tenho que fazer tudo aquilo que todo mundo faz, eu estou fazendo algo muito parecido. Isso são características desse chamado, né, para um novo despertar. E quando isso acontece, esse trajeto, toda essa jornada, ela é feita com o arquétipo do curandeiro, o curador interno. E aí, essa grande jornada, ela é feita no momento que você começa a buscar, então, alguém que possa te orientar. Tá? Então, ou você vai buscar um terapeuta, dependendo do seu primeiro passo, ou você vai buscar, de repente, um curandeiro, ou você vai buscar um mestre, enfim. Eu acho que todo mundo que já despertou, que já teve por essa passagem, foi buscar ajuda, foi buscar a opinião de alguém. Esse alguém, ele representa o arquétipo do mestre, tá? Aquele que vai fazer a ponte ou o facilitador para te trazer alguma coisa. Mas a grande jornada, ela é com você. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, que todos nós temos esse arquétipo do curandeiro, do curador interno. Tá? E ele é acionado no momento que você, então, começa a fazer a sua grande jornada. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Tá? Porque dentro dessa jornada, você só vai conhecer a nova pessoa, ou você só vai entender o que esse chamado está querendo me trazer, passando pela grande purificação. Hoje, até a meditação que eu postei para o grupo, falando sobre a ciência, a arte da purificação. Tá? Então, a purificação, ela vai ter desde uma coisa mais simples, eu sentar e fazer uma prática de meditação, entrar em contato com aquilo que está me incomodando, entrar em contato com uma dor, entrar em contato com um sentimento assim, mais de tristeza, aquele sentimento de choro, aquele sentimento que tem alguma coisa que está tirando a minha paz. Tá? No momento que eu sento e faço uma meditação e entro em contato com isso, eu estou, então, fazendo uma prática de purificação. E ali eu posso, então, depois fazer um banho de erva, fazer um banho, aproveitar, se você mora perto de um lugar de natureza, eu vou fazer um banho no rio, se tem um mar por perto, eu vou fazer esse banho de mar. Esse é um processo de purificação. Ou seja, o arquétipo do curador, uma das ferramentas que ele utiliza muito é a purificação. Então, começa desde uma meditação, entrando em contato e usando todas as ferramentas que eu já tenho no momento para identificar qual é a natureza, né? Qual é a natureza que está ali em desequilíbrio. Eu preciso entrar em contato com isso e fazer o meu trabalho de cura, ou seja, trazer a harmonia para aquela consciência. E você tem aquele muito mais profundo, né?
Eu tenho amigos aqui que têm histórias falando daqueles que realmente mexe com toda a estrutura da sua vida, né? Então, você vai desde de um processo de achar que o mundo não é isso que você sonhou, que não é isso que eu quero, eu digo não para o mundo e me torno aquela pessoa que eu vou botar uma mochila nas costas e agora eu vou ser um hippie, agora eu vou viver uma outra história da minha vida, que essa coisa de acordar cedo, trabalhar. Esse é um aspecto. Não é tão doloroso. E você tem uns mais profundos que vai mexer com a sua psique. E essa que mexe com a psique, ela é assim, a jornada mais desafiadora. Tá? Porque entra um processo ligado à sua parte mental. Então, esse chamado, essa busca, essa cura, vem pela sua parte mental. A minha experiência dentro disso, que quando começa pela parte mental, dessa maneira, né, como se fosse um processo de um surto, é uma mudança profunda da forma de você entender e ver a vida. Ok? E isso vai estar muito baseado na história, na agenda cósmica e kármica de cada um. Não significa que todo grande chamado você tem que passar por um processo de uma doença, seja ela mental, seja ela emocional ou até orgânica. Não. Esse processo ele pode acontecer da parte mental, emocional ou orgânica, tá? Quando você tem uma certa idade e que você sempre disse não para as grandes mudanças. Você sempre disse não para as grandes mudanças. Tá? Quando houve o meu chamado, tá? De alguma maneira, mesmo inconscientemente, eu acredito que eu disse sim, mesmo não estando consciente. Eu disse sim. Claro que teve mais mexida a nível psicológico, a nível emocional. Acho que orgânico também teve alguma coisa assim, mas nada muito complicado. Que rapidamente eu entendi que eu tinha que fazer uma mudança. Eu não sabia que tipo de mudança era para ser feita. Mas comecei a dar os primeiros passos e fui encontrando resposta, E digo para vocês que até hoje, esse processo da autocura, da autotransformação, ele continua. Tá? Lá no começo, é a parte mais grosseira. Eu acho que a gente trabalha a grande inconsciência dentro desse processo. E dependendo da nossa entrega, dependendo do medo, a coisa ela pode se tornar assim, uma jornada muito dolorosa ou ela pode ser feita de uma forma assim, um pouco mais suave. Né? Não vai haver suavidade dentro dessas jornadas. Tá? A gente pega as grandes biografias, hoje Siddhartha não está aqui atrás, eu até quis mudar aqui o cenário, eu vou ter uma mandala. Mas se você pega Siddhartha, que está sempre aqui atrás comigo, a autotransformação dele não foi uma coisa muito simples. Né? A história conta que ele foi vivenciar as suas sombras. Né? Então, ele teve um contato com essas sombras. Né? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é que todo esse grande chamado, tá? Ele tem a ver com a nossa sombra. Por isso, a purificação. A gente vai entrar em contato com os nossos medos, a gente vai entrar em contato com as nossas inseguranças. Cada um tem um histórico diferente de ouvir esse chamado. Quem vai lhe ajudar dentro dessa jornada é esse arquétipo do curador. Tá? Esse arquétipo do curador que vai te ajudar dentro dessa grande chamada. De buscar informação, de buscar ajuda, de buscar orientação. É esse arquétipo que vai nos facilitar essa grande jornada, que é a jornada de transformar, né? Parece até uma frase muito repetitiva, já que a gente está se encontrando aqui toda quarta-feira, de transformar o chumbo em ouro. De entrar na minha caverna e começar a identificar aquilo que eu preciso purificar, aquilo que eu preciso transformar, porque eu sei que lá na frente é o que vai justamente atrapalhar meu caminho. As nossas grandes fraquezas. Né? Então, quando a gente olha para as tradições mais antigas, isso é muito claro. Né? A grande jornada do herói. Né? Tem até uma literatura que fala muito sobre isso. Os 12 trabalhos de Hércules, né? Você entrar na sua caverna, é olhar para você, fazer esse mergulho e começar a identificar
Onde estão as minhas fraquezas? O que eu preciso trazer? O que eu preciso curar? Essa jornada, de uma forma muito consciente, ela se torna um pouco mais prazerosa. Tá? Mas ela também pode acontecer de uma forma muito dolorosa. A forma muito dolorosa é quando eu não quero prestar atenção, eu estou dizendo não para essa jornada. Tá? Seja ela por medo, seja ela por falta de orientação, ou seja o que for, ela vai ter que acontecer. Tá? Porque a gente vai partir de um princípio que qual é o objetivo principal pelo qual nós estamos aqui. Né? Eu até tenho escrito, né, no final das minhas meditações que eu mando diariamente, eu estou temporariamente humano. O que isso quer me lembrar? Né? Qual é o propósito pelo qual eu estou aqui? Sim, eu vou vivenciar toda essa parte humana. Dentro do mundo de Maia, tem muita coisa prazerosa, muita coisa realmente assim, que é gostoso de estar vivenciando, de estar compartilhando. Preciso entender a matrix do, vamos dizer assim, do país que eu me encontro, né, que é a questão cultural, né, e identificar tudo isso, não querer bater de frente com isso, arrumar uma forma de caminhar, e aí não há uma receita para todo mundo, né, de interagir dentro dessas consciências sem me contaminar. Mas isso eu consigo compreender hoje, com 20 anos aí de jornada, com muita experiência dentro do arquétipo do curador. Eu consigo compreender isso hoje. Lá no começo, quando aconteceu, nossa, se viesse falar sobre isso, eu falei, pô, cara, eu não entendi nada, saí de lá pior, fui olhar para encontrar alguma coisa, não entendi nada do que aquele cara falou. Hoje eu consigo ter uma compreensão melhor em relação a tudo isso. Tá? E o que eu sempre falo, não é para você ficar batendo de frente, não é para você ficar brigando com esse sistema, não é isso, não faça isso. O nosso papel não é esse, é olhar para você, o que eu tenho que fazer, qual é o meu grande trabalho de autotransformação. Né? E hoje eu digo que eu estou no nível de aprimoramento e transformação, mas um pouco mais suave. Houve um momento da grande purificação, sim, houve. E eu me lembro que naquela época doía muito, era muito doloroso. Primeiro que eu não estava conseguindo entender nada, parecia que eu estava sendo jogado de um lado para o outro, nada fazia muito sentido, eu não conseguia enxergar. O que eu hoje consigo enxergar um pouco mais longe em relação a onde eu me encontro e aonde eu posso chegar, se eu continuar nesse processo de aprimoramento, eu sei onde pode chegar. Mas naquela época, a impressão que eu tinha é que eu estava numa estrada à noite, sem muita sinalização, e o que iluminava o meu caminho era o farol do meu carro. Então, ou seja, imagine que você à noite com o farol ligado, você só consegue enxergar o quê? 200 metros, 300 metros à sua frente. É diferente quando você está viajando de dia, que você vê lá na frente, né, algo que está acontecendo. Então, essa primeira etapa da jornada da autotransformação, a sensação que eu tenho, acho que seria assim algo para a gente ter, assim, fazer uma comparação, é como se eu estou numa estrada à noite, numa estrada que ela não é sinalizada e eu só consigo ver até onde o farol do meu carro consegue atingir. E com esse farolzinho ligado, né, com essa luzinha, lembra muito quem fez aqui o curso de autoconhecimento e as cartas do tarô, o arquétipo do eremita, né? Que basta aquela luzinha ali e você acreditar naquela luz, ela vai te guiar. Você pode ir daqui a São Paulo, né, com o farolzinho do carro ligado, você vai conseguir ir. Se não tem farol, você não vai, porque você não vai conseguir enxergar a sua frente. Mas a carta do eremita ela é justamente isso, né? Trazendo até aqui um pouco desse arquétipo. Esse eremita está em nós, que é esse curador. Olha, segue essa luz aqui e vamos fazer a jornada. Vamos fazer a jornada. Ah, mas eu quero ver mais. Não, nesse momento, basta essa pequena luz. É como aquele navio que está perdido na neblina em alto mar e tem lá o farol. Né? Aquilo ali, para ele, nossa, é a grande salvação para ele. Porque há alguma coisa que pode orientar ele para ele sair daquela inconsciência, para ele sair daquela escuridão. Okay? Então, o arquétipo
do curador, lá na sua primeira etapa, a gente vai passar por esse processo da caverna, a gente vai passar pelos processos mais dolorosos, dói a transformação, e as grandes mudanças que precisam ser feitas, ela pode se referir à sua parte mental, à sua parte emocional, à sua estrutura física e até mesmo à sua estrutura espiritual, a forma como você vai fazer esse religare com o seu divino interno. Tá? Sendo que isso, para cada um, vai ter uma história diferente. Tá? Significa que todos vão passar exatamente da forma como eu estou colocando aqui. Eu só estou trazendo algumas características em relação a isso. Ok? Já me avisou aqui que eu tenho mais 3 minutos. Essa sala ela vai fechar. Tá? E quando a gente retornar, eu vou falar um pouco mais de algumas estruturas que podem nos facilitar e que podem nos ajudar nesse processo da autocura, da autotransformação. Tá ok? E vou trazer também um pouquinho da visão dentro do xamanismo, principalmente ali dentro da jornada da tenda, já que tem algumas pessoas que estão aqui que vão estar participando aí agosto e setembro, tá? Então eu vou estar colocando aí algumas coisas para a gente entender como é feito dentro de uma visão xamânica. Eu trouxe muito assim, eu acho que assim do nosso aqui nessa dimensão aqui do nossa mais humana, né? Mais terapêutica, mas é um processo que como todos começam dessa maneira. A crise existencial, não estou me encaixando no mundo, e aí eu começo a mascarar isso, não quero prestar atenção, aí vem as dores mais fortes, ou vem na parte da psique, ou vem na parte emocional, ou vem até organicamente. Tá? A parte orgânica que eu acho mais perigosa, porque ela não vem de uma forma muito suave. Né? Doença orgânica, para se recuperar, ela dá muito mais trabalho. Quando é emocional e mental, ainda está num campo energético que a gente consegue ali trazer uma certa harmonia. Mas quando chega na parte orgânica, essa natureza é muito grosseira e ela é muito perigosa, porque ela é muito frágil. Tá? Então, a ideia é a gente não deixar chegar a esse ponto de vir estourar na parte física. Ok? Deixa aqui dar boa noite. Nossa, hoje nós temos a Cláudia do tambor, tá aí. Eu acho que hoje tem tambor, Miguel. Acho que hoje vai ter um tambor aí presente. A Cláudia do tambor. Saudade, meu povo. Vamos ver vocês. Saudade de vocês. Então, assim que a sala fechar. Aí, Tocho hoje também está com a gente. Então, assim que a sala fechar, ok? A gente retorna. E aí, nessa segunda sala, eu vou falar um pouco mais aqui dos corpos, dos chakras e da nossa glândula pineal, que pode nos ajudar aí nesse processo, né, da cura orgânica, da cura física. Eu vou falar da parte energética e vou falar um pouquinho da parte orgânica também, ok? Vamos só aguardar aí a nossa salinha. Tá. Só boa noite para todos. Marta, também seja bem-vinda. Muito bom, Marta, ter você aqui com a gente. Obrigada, obrigada. Isso aí. Então, vamos só aguardar aqui um pouco que a sala vai fechar e a gente já